Bolsonaro, como Trump futuro, só tem passado e pagará por ele. Vamos entender aqui direitinho. É pauta errada. Vamos ler lá no Reinaldão, meus queridos e minhas queridas. Enquanto era presidente da República, Jair Bolsonaro se dedicava a organizar manifestações de caráter golpista contra o Supremo Tribunal Federal, a combater a vacina e a atacar a imprensa. Nos folguedos para incitar a caserna contra civis, ele chegou a discursar em frente ao QG do Exército, em Brasília, no dia 19 de abril de 2020, a um público que pedia um novo AI-5. Eu tô aqui porque acredito em vocês, vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Não vamos negociar nada, todos sem exceção têm que ser patriotas e acreditar e fazer a sua parte para que possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. O povo no poder, fazer tudo o que for necessário. A retórica fascista não muda, desde que o primeiro fascista deu o primeiro suspiro como fascista. Pouco mais de um mês depois, no dia 28 de maio, reagindo a uma operação da PF contra criminosos que eram seus aliados, lançou um grito de guerra. Acabou, porra! Diz o Bolsonaro lá. Acabou, porra! É isso aí que ele falou, meus caros, minhas caras. O tratamento à imprensa, sabemos, era feito na base do cercadinho, para que seus pau-mandados impedissem o trabalho dos jornalistas, que eram todos tratados aos pontapés. Se homem dizia ter cara de homossexual, o que considerava e considera obviamente uma ofensa, se mulher tecia considerações sobre os orifícios, era o seu modo de exercer o que a fascistada chama de nossa liberdade, que sabemos é tão agredida pelo Supremo, não é mesmo? Os sommeliers de fascistas. Certos vadios escapam à pauta sob o pretexto de defender direitos fundamentais. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Direitos fundamentais. A esses juntavam sommeliers de fascista que se apresentam como pessoas autorizadas a emprestar o selo do DOC, denominação de origem controlada, aos brucutus, sem uma vinculação direta com os Fatti Italiani de Combattimento, ou com a golpista da cervejaria, não se deve chamar fascista de fascista, no máximo saltando pocinhas, escreva extremistas ou direitistas radicais. Os marginais da institucionalidade, é fato, estão por aí. Disputam e ganham eleições, nas franjas da tolerância da lei, pode ocorrer, felizmente, de haver gente ousada que decide cumprir o que está escrito, a exemplo de alguns ministros do Supremo, aplicando-lhes as punições previstas quando agridem o Código Penal, a lei eleitoral ou a Constituição. Sim, tais magistrados o fazem, sob ataque de sommeliers. Esses se declaram isentos, como se habitassem o pináculo da neutralidade. Por alguma estranha razão, eles estão sempre a demonstrar que os progressistas são tão bons como se julgam, nem os reacionários tão maus como parecem, e devem se considerar superiormente transgressivos por isso. Deixemos a súcia de lado, por hora, ao menos. De tigrão a gatinho felpudo, a eleição de Trump transformou Bolsonaro, o tigrão dos vitupérios contra a imprensa, o golpista do comício do AI-5, no fortão do acabou, porra, num bichano felpudo e pensador. Na entrevista à Folha de São Paulo, suponho que tenha falado com as devidas balizas dadas pelos seus defensores. E de lá saíram preciosidades, como a suposição de que Alexandre de Moraes não lhe ousaria recusar o passaporte para acompanhar a posse de Trump, porque não teria coragem de desafiar o homem mais poderoso do mundo, ou por outra, como considera certo que será convidado para a cerimônia, e pode isso mesmo acontecer, e tal convite seria para Moraes o sinônimo de uma ordem. Na mesma conversa, expressando o puro sumo do bolsonarismo segundo Bolsonaro, disse saber muito bem o seu lugar na relação com Trump. Para que os entrevistadores entendessem direito o que dizia, resolveu recorrer a uma metáfora, ciente que verba movent exempla tahunt, e disparou. Eu sei o meu lugar perto dele, eu estou
para ele como o Paraguai está para o Brasil. É uma obra de gênio. Ele é um gênio mesmo. O Bolsonaro é um gênio maravilhoso. Deixa eu ver uma coisa aqui só. Ai. Já a entrevista ao Globo pode ter tido alguma orientação dos seus doutores, sei lá, ao defender a anistia a golpistas e a si mesmo, ele citou o poder legislativo autocrático. O Congresso é o caminho para quase tudo, o poder mais importante é o legislativo e depois o executivo. O Congresso é o poder mais importante, ninguém votou em pessoal do Supremo, ninguém votou para ministro da República, o poder mais importante é o Congresso. A Constituição entende dessa maneira, o judiciário é para dirimir conflitos. Não sei se lhe andaram ali dizer os universitários, é provável que não tenha entendido direito. A Constituição que tem na cabeça é diferente daquela que está aqui nas minhas janelas, onde reluz o artigo 102, caput, compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição. Só a Carta Fascista de 37 dava ao Congresso, que estava fechado, o poder de revisar as decisões do tribunal. Logo, fazia o ditador. Nunca ninguém tinha tido antes a ideia de transformar a corte em mera mediadora de conflito de vizinhos. É um disparate. Num outro momento, este cômico falou o grande organizador da oposição ao se referir a conflitos no PL para definir quem comandaria o partido. Ele saiu-se com essa daqui. Quando vi na imprensa que o Valdemar iria passar o PL para o Eduardo Bolsonaro, perguntei, Eduardo, que trem é esse? Ele falou, estou sabendo agora também, não posso falar com o Valdemar, pedi para perguntar para ele se procedia. No dia seguinte disseram que sim, Eduardo falou que não se interessava por vários motivos, porque é uma dor de cabeça enorme. Então, daí o próprio Valdemar falou que seria o senador Rogério Marinho, que também falou que não queria. Depois o Valdemar falou que jamais deixaria a presidência do Brasil, do partido. Puta que eu pariu, eu não entendi porra nenhuma. Nem aquele sábio florentino conseguiria um registro tão refinado. Mas por quê? Porque Bolsonaro está falando, ou está sendo convidado a falar, mais do que o homem da cobra. Ora, Reinaldo, porque diz a doxa do Almanaque Biotônico Fonteira de Política, que com a eleição de Trump, não fascista naturalmente, outros não fascistas como ele, podem se eleger na América Latina. Bolsonaro, embora inelegível, não é o não fascista trumpista por aqui. Ainda segundo o Almanaque, isso reforça a pressão por sua anistia. Pergunto, reforça junto a quem? Ainda que o troço venha a ser aprovado no Congresso, alguém seria capaz de apontar um vaso comunicante que seja o triunfo do caçador de imigrantes e dos ministros do Supremo? O conjunto da obra nasce de uma incompreensão fundamental. E não custa recomendar de novo que os interessados leiam Como Salvar a Democracia, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, os autores que se referem especificamente à democracia americana. Trump só estava elegível porque as instituições americanas, dependentes em boa parte da confiança dos americanos em seu sistema, a mesma que Kamala Harris e Joe Biden exaltaram ao reconhecer a derrota dos democratas, não estavam preparadas para responder a quem as desafiasse abertamente. A inexistência de uma lei clara de inelegibilidade num país que não dispõe da justiça eleitoral e a um federalismo que pode assumir uma feição liberticida, passando pela brutal dificuldade de emendar uma Constituição, tem-se um modelo muito mais poroso, a pistolagem fascistóide do que, ora vejam, aquele construído pelos brazucas. Conclui o Reinaldão. Os americanos deixaram seu Bolsonaro habilitado para disputar de novo a presidência da República. Os brasileiros tinham instrumentos legais para inabilitar o seu Trump. Aquele restará impune. Este vai pagar pelos seus crimes e a inelegibilidade, estejam certos, será o menor dos seus problemas. O Bolsonaro, convidado a falar por aí, como se fosse o Trump de amanhã, não tem futuro. Essa pauta não existe, ele só tem passado e pagará caro por ele. Próximo assunto. É isso aí, meus caros.
Esse é o grande Reinaldo Azevedo, meus caros, minhas caras. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.